Então, prezados, tudo bom com vocês? Então, a partir da nossa aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre metodologias de avaliação de empresas, né, na nossa unidade 2, novas metodologias que ainda não falamos. E vocês estão percebendo que a gente está utilizando o material da instituição, vocês estão percebendo algumas das minhas marcações, eu irei encaminhar esse material para vocês. Apesar dessas metodologias que eu vou aplicar, que eu vou mostrar hoje para vocês, a aplicação dessas metodologias não é tão corriqueira dentro, né, da análise, da avaliação de empresas, porque existem certas limitações para a utilização dessas metodologias. Por isso elas não são tão utilizadas, elas não são tão empregadas atualmente no mercado financeiro, certo? Mas é importante eu citar essas metodologias para que vocês possam ter noção, saber que as mesmas existem, né? E até porque na prova de vocês, na avaliação no final do semestre, tem umas 4 ou 5 questões que estão abordando essas metodologias. Então vai ser cobrado esse conhecimento de vocês. Então eu não posso deixar passar despercebido. Então é importante que a gente faça alguns comentários, algum diálogo sobre os mesmos, tá? Então vamos iniciar com a metodologia do valor patrimonial de mercado, certo? A metodologia do valor patrimonial de mercado é praticamente a gente dentro da área, dentro dessa área a gente fala que é a metodologia dos ajustes, né? É a metodologia dos ajustes. É uma metodologia que tem certas limitações. Existem muitos ajustes que têm que ser feitos, né, para que a gente consiga. Primeiro, geralmente ela é aplicada a uma organização, uma empresa que é bastante nova no mercado. Uma empresa que é bem nova, que está bem nova no mercado, que tem 1, 2, 3 anos, a gente ainda consegue implementar, utilizar tranquilamente essa metodologia. Agora, uma empresa mais antiga já fica complicada, porque vai dar muito trabalho, porque a gente precisa do valor real, do valor corrigido, né, dos ativos, dos passivos, né, descontando inflação, tem que descontar depreciação, amortização, né, e isso aí vai dar um problema, né, vai dar trabalho. É por isso que é uma metodologia não muito implementada para te avaliar uma empresa, numa empresa que já está há muito tempo no mercado. Essa é uma metodologia mais indicada para empresas novas, certo? Então vamos fazer uma leitura aqui e vamos apresentar um diálogo sobre esse fundamento aqui. Metodologia do valor patrimonial de mercado. Nessa metodologia, o enfoque é a determinação do valor da empresa a partir de seu valor patrimonial de mercado, ou seja, a gente vai de forma, o objetivo aqui é determinar o valor da empresa, o seu valor, a partir do valor patrimonial de mercado. Dessa forma, para que a metodologia possa ser aplicada, é necessário que os valores contábeis do ativo, do passivo e do patrimônio líquido sejam compatíveis com ou muito próximos aos seus valores de mercado, certo? Ou seja, o valor do ativo, o valor do passivo, o valor do PL, né, o ativo total, passivo total e patrimônio líquido, esses valores têm que ser compatíveis ou muito próximos dos seus valores de mercado. Ou seja, tu tem que estar sempre atento às variações de mercado, certo? Principalmente para os teus ativos, né, que são bens e direitos, né, aos passivos em si, certo? Sempre tu vai ter que fazer ajustes aí para conseguir entender o valor real de mercado. Geralmente tem uma variável muito importante que entra aí, que é a questão da inflação. A inflação, o câmbio. Por exemplo, uma empresa que trabalha com no comércio internacional, com importação e exportação, a paridade cambial vai ser muito importante, né? A variação do câmbio vai influenciar muito. Então, se você não tiver o controle dessa variação cambial aí, você não vai ter o valor de mercado real. Você não vai ter um valor de mercado. E aí, dessa forma, você não vai conseguir avaliar corretamente, né? Você não vai conseguir implementar uma metodologia dessa aqui, certo? Então, é por isso que é muito interessante essa aplicação dessa metodologia para empresas novas,
As empresas novas, você tem 1, 2, 3 anos, você consegue ter um controle maior, você consegue verificar, essa metodologia já fica mais fácil. Você conseguir entender, né, o valor de mercado do ativo, do passivo e do PL vai ser mais acessível, certo? Porque quanto mais períodos, né, mais períodos contábeis, mais ajustes vocês terão que fazer para conseguir perceber qual é o valor de mercado para aquelas contas, né? Contas do ativo e do passivo, patrimônio líquido também, certo? Então essa metodologia ela pode ser aplicada, sem problemas nenhum, porém é necessário que os valores contábeis do ativo, do passivo e do PL sejam compatíveis ou muito próximos aos seus valores de mercado. Esse que é o problema. Pode ser aplicado, porém os valores de todas as contas daquele balanço patrimonial, por exemplo, eles têm que ter valores compatíveis com o valor de mercado ou muito próximos a eles. Não pode ter uma variação tão grande. Para isso, a empresa ela deve ser nova, né? Uma empresa nova no mercado, ou ter suas demonstrações contábeis ajustadas. Como eu falo para vocês, essa metodologia do valor patrimonial de mercado é muito conhecida como metodologia dos ajustes, né? Porque a gente tem que fazer esses ajustes para ter um valor real, um valor, né, mais próximo do valor de mercado, né? O valor mais aproximado aos valores de mercado possíveis, valores compatíveis aos valores de mercado. Para isso a empresa tem que ser nova. Quando uma empresa é nova, você consegue fazer isso tranquilamente, porque você não tem tantas variações durante tanto período para você analisar, né? Para isso a empresa deve ser nova ou ter suas demonstrações contábeis ajustada pela reavaliação ou atualização do valor dos ativos e passivos, considerando efeitos financeiros ocasionados ou que pode afetar. Porque a gente tem que trazer, né, esses valores, né, para valores de mercado? Porque a gente tem que ajustar as contas do ativo e do passivo para valores de mercado. Porque a depreciação influencia, a amortização, a exaustão, a inflação vai influenciar bastante, taxa de juros, paridade cambial, que é o câmbio, tudo isso, todas essas variações desses exemplos aí que eu cito, né, depreciação, amortização, exaustão, inflação, taxa de juros, câmbio, tudo isso vai influenciar na saúde econômica financeira da empresa, vai influenciar nessas contas do ativo, do passivo. Então é por isso que a gente tem que fazer os ajustes para trazer os valores de mercado dessas contas, certo? Os valores de mercado. Quando você vai fazer os ajustes e encontra os valores reais, os valores de mercado para cada conta, aí você pode implementar a metodologia do valor patrimonial de mercado sem problemas nenhum. Ao contrário disso, fica muito complicado de você utilizar essa metodologia. Essa minha metodologia, se a gente for analisar, é uma metodologia mais eficaz ainda, porque a gente trabalha com valores de mercado. Porém, o trabalho dos ajustes, o trabalho que vai dar para a gente fazer esses ajustes aí das contas, para avaliar, para conseguir trazer esses valores reais, esses valores de mercado para cada conta, isso vai dar muito trabalho, certo? É por isso que é mais indicado para a utilização dessa metodologia em empresas que são novas no mercado, em que elas não estão ainda, que não sofreram tantas variações. E como elas são novas no mercado, elas já estão atualizadas, né? Aquela empresa já está atenta às variações de mercado. É uma empresa nova, é uma empresa de 1 ano, de 2 anos, né? Então ela não vai ter tanto, porque é uma empresa que está praticamente atualizada com todas essas variações que tem, certo? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então essa metodologia ela pode ser aplicada, porque tem questões que falam que essa metodologia ela não pode mais ser aplicada. Mentira, ela pode ser aplicada. Ela pode ser aplicada sem problema nenhum, porém existem certas condições, né, condicionantes para a gente utilizar essa metodologia, certo? Que é a questão, né, de fazer os ajustes para conseguir valores mais próximos aos valores de mercado, né? As contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, eles têm que ser compatíveis ou muito próximos aos seus valores de mercado. Por quê? Porque existem muitas variáveis que vão influenciar nesses valores de mercado das contas do ativo e do passivo, como depreciação, amortização, exaustão, inflação. A inflação afeta muito, taxa de juros, o câmbio, certo? Tudo isso pode influenciar
né, influencia de certa forma nas contas do ativo, do passivo, do PL, e por isso então tem que fazer os ajustes. Então é uma metodologia que pode ser aplicada, né, porém tem certas condições, como essas que eu acabei de citar, certo? Ela pode ser aplicada, mas nós temos que sempre dar atenção aos valores de mercado das contas do ativo, as contas que fazem parte do ativo total, as contas que fazem parte do passivo total, e obviamente com esses ajustes do ativo e do passivo, a gente vai ter um valor de mercado, né? Um valor de mercado para o patrimônio líquido, né? O valor da empresa. Obviamente, o patrimônio líquido vai ter influência direta do ativo total ajustado e o passivo total ajustado, certo? Vamos observar o que esse parágrafo nos traz aqui, que é importante. Eu até fiz uma marcação aqui, faço uma leitura para a gente ter um entendimento bacana, né? Com a alteração da Lei 11.638 de 2007, ainda existe a possibilidade da aplicação do teste de recuperação de ativos, segundo o qual a empresa deverá efetuar periodicamente a análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam registradas as perdas. Por exemplo, a gente tem que ver a Lei 11.638 de 2007 possibilita a aplicação do teste de recuperação de ativos, certo? Ela fala que a empresa deve efetuar periodicamente várias análises sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, certo? Que é o que é mais complicado e mais complexo dentro de uma empresa, o intangível principalmente, certo? O imobilizado, né, devido à importância e o comprometimento que o imobilizado pode dar para as finanças de uma empresa. Assim, fazendo essa avaliação e fazendo periodicamente essa análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a empresa ela visa o quê? A fim de que sejam, né, registradas as perdas do valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos, né, ou atividades a que se destinavam, ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor, né, porque a partir dessa análise periódica, né, dentro do imobilizado e do intangível, a gente pode conseguir registrar perdas do valor do capital. Isso é complicado. Se você tem perda no valor do capital que foi aplicado, você tem que verificar, fazer uma análise bem sistemática, principalmente no momento que vai ocorrer a decisão de interromper os empreendimentos ou atividades, né? Porque foi comprovado que esses empreendimentos e atividades não poderão mais produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor que foi investido, certo? E essa análise também ela está relacionada ao quê? Revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização. A gente tem que fazer toda essa revisão, ajustar os critérios para que a gente consiga de fato agora determinar os cálculos de depreciação, exaustão, amortização, os cálculos corretos, né, os cálculos mais condizentes com a realidade, certo? Então isso aqui também está muito relacionado a essa metodologia que nós estamos discutindo, certo? Do valor de mercado. E existe uma lei que ampara essa questão da recuperação dos valores, né, registrados no imobilizado e no intangível, que está vinculado a uma análise periódica do registro das perdas, né, do capital aplicado, e a questão que está relacionada à revisão e ajustes para a determinação do valor, né, ideal para o cálculo de depreciação, exaustão e amortização. No caso da inflação, né, vamos fazer essa leitura como foi para vocês. A inflação a inflação é uma das variáveis que mais a gente tem que levar em consideração quando a gente está fazendo o ajuste das contas para valores, né, fazer esse ajuste para fazer valor, para encontrar os seus valores de mercado, que a inflação vai influenciar muito, né? No caso da inflação, podem ocorrer ajustes como as metodologias de correção monetária ou de correção monetária integral, ou por ajustes monetários de acordo com índices de inflação. Já para as taxas de juros e paridade cambial, devem ser realizados os ajustes tanto em índices do ativo quanto do passivo, até a data de publicação do balanço. O câmbio, né, pessoal? O câmbio também influencia muito.
para que a gente faça os ajustes, para que a gente encontre o valor de mercado. Procedendo nestes ajustes de valor, temos o valor da empresa. O valor da empresa, por essa metodologia do valor de mercado, é dado o valor da empresa, né, é igual ao valor do ativo total ajustado, ou seja, por valor de mercado, já foi todo ajustado, todas as contas que deveriam sofrer reajuste, né, ajustes foram feitos, vai ser o valor do ativo total ajustado menos o valor do passivo total ajustado. Ou seja, o valor da empresa, né, o seu patrimônio líquido, vai ser o valor do ativo total ajustado menos o valor do passivo total ajustado. Assim, esta metodologia apresenta maiores limitações na aplicação dos ajustes necessários para tornar o valor da empresa condizente com a realidade, principalmente quando os ajustes necessários são de grande importância, certo? Então, como esse método, ele é simples, né, em termos de teoria, não tem tanta coisa para ser abordado. A importância que é dada aqui, que o profissional da área, né, da gestão financeira, ele tem esse entendimento que para que você possa aplicar esse tipo de metodologia, você tem que fazer os ajustes necessários nas contas, né, nas contas do ativo e nas contas do passivo, para que você tenha valores de mercado para cada conta. Existem várias variáveis que podem influenciar nessa variação, inflação, né, o câmbio, entre outros, né? Então você vai ter que fazer os ajustes para que você tenha um valor de mercado. Uma empresa que já está há muitos anos no mercado, naquele setor, num setor em que atua, já fica complicado da gente fazer esses ajustes, vai dar muito trabalho. Uma empresa nova não, uma empresa nova que está atuando, que está iniciando, praticamente os seus valores já estão reajustados para os valores de mercado. É uma empresa atual, então é mais fácil da gente conseguir aplicar essa metodologia, certo? Então é importante que vocês tenham esse entendimento, né, desse tipo de metodologia de análise de empresas. Ela tem certas limitações, ela não é tão utilizada por causa desses critérios, dessas condições, mas é importante que vocês saibam que essa metodologia existe. E essa metodologia vai ser cobrada na prova no final do semestre. Se eu não me engano, tem 2 questões sobre esse tipo de metodologia, mas tranquilo, a gente vai resolver juntos, né? Vocês irão entender aí, certo? Então vamos para uma próxima metodologia agora. Aqui nós vamos falar, prezados, sobre a metodologia do valor de liquidação. Essa metodologia também ela é pouquíssimo utilizada e empregada, né, no mundo atual econômico e financeiro. Porque essa metodologia, por exemplo, a empresa, assim, os avaliadores têm que levar em consideração o seguinte, tem que levar em consideração o valor total, o valor individual de cada ativo da empresa. Tem que somar, né, cada conta do ativo, mas o valor individual, não o valor conjunto dos ativos, certo? Você vai analisar cada conta do ativo da empresa e vai analisar o valor individual de cada um, e não o conjunto da obra, e não o total dos ativos em si, certo? Porque existem especialistas que afirmam que se você for vender, por exemplo, individualmente, cada ativo da empresa, você conseguiria ganhar, iria conseguir mais dinheiro, mais recurso do que você vendendo todos os ativos, ou seja, a empresa toda, certo? E especialistas falam que a empresa perderia dinheiro, e se ela vendesse individualmente, ela ganharia mais recurso, mais dinheiro do que vendendo a empresa como um todo. Isso aí é uma questão bem complexa de aplicação, porque isso é difícil de você, uma empresa grande principalmente, de você vai vender cada ativo da empresa. Aí está uma limitação, porque querendo ou não, quando a gente vai comprar uma empresa, quando existem investidores que querem comprar uma empresa, esses investidores vão olhar aquela empresa como um todo, como um sistema, e não individualmente. Geralmente é assim que funciona. Mas vamos fazer a leitura aqui um pouquinho para a gente ter um melhor entendimento sobre essa metodologia do valor de liquidação. Esta metodologia considera o valor da empresa, como sendo o valor de mercado dos bens e direitos que formam seu ativo, vendidos separadamente,
né, no estado em que se encontram, caso as atividades da empresa sejam encerradas. Por exemplo, aqui a ideia, o raciocínio é o seguinte: por exemplo, se as atividades daquela empresa for encerrada, né, cessar, parar, seria mais interessante vender separadamente cada ativo da empresa do que a vender a empresa como um todo, né? Principalmente se aquela empresa não estiver inserida num mercado forte, não possuir um mercado para venda, né, como um negócio. Então, por exemplo, ou seja, considera a empresa como uma operação em descontinuidade, em que o valor dos ativos individuais tende a ser inferior ao valor dos registros contábeis e gerenciais, normalmente em função da negociação envolvida, certo? Por exemplo, eles falam o seguinte: se você vender a empresa como um todo, esses ativos vão ter um valor inferior ao que deveriam ter, certo? Se você vender separadamente, você vai ter um retorno maior. Isso é algo, né, é bem interessante de analisar, mas porém complicado de aplicar, né, porque é difícil isso acontecer. Além disso, a técnica é recomendada para empresas que não possuem mercado para a venda como um negócio, ou seu valor como negócio é inferior ao valor da soma de seus ativos, né, pois neste caso a melhor opção é a venda individual dos ativos. Essa metodologia de análise de valor, o valor da empresa, né, ela é mais aplicada nesse caso. Por exemplo, se a empresa perceber, né, que a soma dos seus ativos, né, se a empresa for vendida como um todo, e a empresa percebe que ela irá perder dinheiro, por exemplo, se ela vendesse cada ativo dela de forma individual, ele teria um retorno maior. É mais vantajoso que a empresa faça isso de fato, e que ela venda individualmente cada um dos seus ativos, né? Porque se a empresa perde valor no mercado, né, se depara com essa situação, de fato é mais vantajoso que ela faça isso, que venda de forma individual cada seu ativo para ter uma rentabilidade, um retorno maior. Mas nós sabemos que isso é complicado de ser feito, né? No mundo em que nós vivemos, as organizações em si, no mundo atual econômico-financeiro, isso é muito complicado de ser feito, certo? O normal é o quê? O normal é que as empresas possuam um valor superior do que a simples soma de seus ativos, pois elas possuem ativos intangíveis, por exemplo, né, que não estão, às vezes não estão nas demonstrações contábeis, certo? Muitos especialistas afirmam que tem valores intangíveis das empresas, os seus valores, né, ativos intangíveis que não estão demonstrados nos seus balanços. E isso faz com que a empresa perca dinheiro. É por isso que esses especialistas, no caso, afirmam que é melhor a empresa vender individualmente cada um dos seus ativos, que ela vai ter um retorno maior, principalmente quando está ligado a ativos intangíveis, certo? Aos ativos intangíveis. Aqui a gente tem uma fórmula: o valor da empresa, né, pela essa metodologia do valor de liquidação, vai ser a soma dos ativos individuais menos o passivo, certo? A gente vai somar individualmente, a gente vai verificar, a gente vai vender individualmente cada um desses ativos para ter um retorno maior. Assim, normalmente o valor de mercado de uma empresa corresponde ao seu valor em uso e não ao seu valor de troca. É isso que é a questão que nós entendemos no mundo atual, nas finanças, no mundo econômico-financeiro que nós estamos vivendo, né? O valor de uma empresa, ele é considerado o seu valor de uso, em operação, e não o seu valor de troca, né? Uma vez que o valor da empresa como um todo é, em geral, o seu valor como organização em funcionamento, né? Daí a limitação de utilizar esse método, né? Esse método é aplicado a uma empresa que não está em uso, a uma empresa que não é mais uma organização em si, certo? Quando ela leva em consideração a venda individual de seus ativos, você não tem mais um conjunto, você não tem mais uma organização, você não tem mais uma empresa. É por isso que é muito limitado a utilização
desse método, dessa metodologia, certo? Então, prezados, vamos para a nossa próxima aula, para a nossa parte 2 da nossa aula. Espero que vocês que vocês estejam entendendo, né, que isso é importante, que vai ser cobrado, né, essa metodologia, principalmente a metodologia, a primeira que eu cito, né, do valor de mercado. Esse do valor de liquidação não tem questões, acho que tem só uma questão sobre esse método, certo? Vocês estão vendo aqui, tanto o método do valor de mercado quanto o de liquidação são métodos que não são tão aplicados, não são metodologias que são aplicadas, certo? Porque tem certas condições para você aplicar, né? Mas é importante que nós saibamos que elas existem, essas metodologias. Então, vamos passar para a próxima parte da nossa aula.